abertura, no último dia da CIPAT. Padre Valdeci não pôde estar presente e agradece a participação dos palestrantes Jô, Júnior e Mônica. Estão presentes também Sinara, secretária da CIPA. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Léo, também membro da comissão de eventos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E Fernanda também. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Passo a palavra agora para o Júnior. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estar participando de mais um Simpate para falar sobre a importância da atividade física para a saúde. A importância é essa que é preciso ser bastante disseminada. Quanto mais pessoas a gente puder atingir, seja ela dentro ou fora da PUC, será só de benefício para toda a sociedade, ainda mais no momento desse que a gente está passando de pandemia, né, Covid-19. E essa importância, há muito tempo, ela já vem sido lembrada. Para vocês terem uma noção, meados de 1530, 1534, o padre Santo Inácio de Loyola, já falava sobre a importância, né, do exercício físico, juntamente com o exercício religioso, para que tivéssemos equilíbrio, né, funcional do nosso corpo. Então, não é de hoje, mas, infelizmente, as pessoas ainda relutam, né, em fazer. Mas, enfim, nosso papel como profissional de saúde é tentar, o máximo possível, mudar o pensamento dessas pessoas. E ainda mais agora, com esse caso da pandemia, precisamos tomar certos cuidados que, devido aos sinais e sintomas que essa doença tem nos apresentado, uma doença muito nova, né? Então, tudo que é novo é mais complicado para que possamos desenvolver algum tipo de trabalho. Mas hoje a nossa linha aqui da palestra vai ser sobre quais cuidados que nós devemos ter para que possamos reiniciar, né, uma atividade física, ou, para quem não faz ainda, iniciar depois de ter sido contaminado pelo Covid-19. As pessoas que estão aqui assistindo, alguém se contaminou ou não? Vocês deixem aqui no comentário aqui. Vou botar aqui a apresentação. E a gente vai falar sobre o protocolo, como é que é realizado, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. As pessoas que tiveram essa doença, né, do Covid-19, após até 7 meses, né, após 7 meses de ter sido curado, eles podem apresentar vários, né, tipos de sinais e sintomas, né? 92% de chances de apresentar algum tipo de sinal e sintoma, né? E sintomas esses que são diferentes, várias pessoas sentindo e cada um sentindo uma coisa diferente, né? Por ser uma doença muito nova, né? E cada dia aparece um sintoma diferente. Então, os pesquisadores ainda estão relutando um pouco, já estão tendo bastante trabalho em relação a isso. Nos 4 primeiros meses, né, após a doença, esses sintomas se apresentam mais severos. São um total de 205, né, sinais e sintomas. Então, é uma gama muito alta e, após 7 meses, são 66 tipos. Então, até para o trabalho dos médicos fica meio complicado, né? Cada um que chega lá apresenta um sintoma diferente. Então, a forma dele lidar é bastante complexa. Os mais comuns são a fadiga, que é um cansaço extremo com atividades mínimas, tá? Fraqueza muscular, problemas na temperatura, tanto temperaturas mais elevadas como mais baixas, problemas pulmonares, as pessoas ficam ofegantes, né? Que é uma doença que a gente sabe que ela acomete diretamente, né, os pulmões, dores diversas, articulares, cefaleias, tonturas e insônias. Tá? Então, cada pessoa vai apresentar um sintoma diferente, não fiquem assustados, que é isso que a ciência tem demonstrado, realmente são sinais e sintomas
que alguns consideram como sequela, né? Aquela falta, a perda do olfato, a perda do paladar também. Então, tem pessoas que voltam mais rápido, outras estão persistindo por bastante tempo, e é bem complicado isso, tá? É um vírus que uma capacidade inflamatória muito grande, né, no corpo das pessoas. Então, por isso que pessoas que possuem já uma comorbidade, né, antes da COVID, ela tem uma maneira mais aguda de desenvolver essa doença. Pode ser que ela desenvolva uma maneira mais aguda, principalmente com as pessoas, né, que encontram-se obesas, com sobrepeso, que já possuem um alto poder inflamatório, né, no corpo, pode desenvolver agudamente a COVID, né? E essas inflamações, elas podem causar posteriormente a COVID problemas metabólicos, né, relacionados, né? As pessoas podem desenvolver diabetes, obesidade, a gordura no fígado, que é altamente maléfica, problemas cardiovasculares, né, como hipertensão arterial. Então, pessoas que não possuem podem vir a ter, e as pessoas que já têm, atentem para isso, não iniciem uma atividade física, né, com a sua pressão arterial descontrolada, miocardite, né? Mesmo as pessoas que passaram pela COVID sem sintoma algum podem apresentar esse quadro, e para relação à atividade física é muito perigoso, né? Porque é inflamação do músculo do coração, casos de trombose também que podem levar à morte. Então, tem que passar por uma liberação médica através de exames antes de iniciar qualquer programa de atividade física, tá? Problemas ósseos musculares, fibromialgia, osteopenia, osteoporose. Quem não tinha pode vir a ter, e quem já tinha pode potencializar essa situação. A parte imunológica, em artrite e lúpus, e a neuropsicológica, que é a que tem mais casos aí, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que esteja com depressão, ansiedade, pânico e principalmente transtorno alimentar, né? Por ficar muito tempo sem fazer nada, acaba uma válvula de escape seria a alimentação. O início da atividade, como ele deve ser feito, né? Tendo a ajuda de um profissional, tá? Todos nós da Coordenação de Educação Física estamos à disposição de todos vocês, e nós profissionais devemos atentar, né, se o aluno ele teve uma COVID sem sintoma algum, sintomas leves, sintomas que precisou de uma ajuda médica, de precisar ficar no oxigênio, ou aqueles mais graves, mais agudos, que precisaram ser entubados. Então, a relação da elaboração do programa vai de acordo com esse contexto, né, e após a liberação médica e de exames. Quais são os motivos que as pessoas, né, precisam ter, né? Eu tive Covid, por que eu preciso iniciar um programa de atividade física? Por que eu preciso reiniciar? Por todos aqueles benefícios, né, que todos os anos a gente fala aqui, da importância da atividade física, e com a Covid, todas as pessoas, né, que são acometidas por esse vírus, seja elas com sintomas mais ou menos ou não, possuem sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Com isso, perda de força, né? Sem músculo, a pessoa não consegue fazer absolutamente nada. A gente precisa de músculo para respirar, para comer, para andar, enfim. Sem músculo, não é possível sobreviver. Então, todas as pessoas, volto a dizer, mesmo aquelas que apresentaram, né, positivo, mas foram assintomáticas, possuem perda de força devido à perda de massa muscular. Tá? Com isso, melhorando a força, a gente vai ter a melhora da nossa autonomia, né? Que é a capacidade da gente realizar as nossas atividades do dia a dia, a simples atividade da gente ir ao banheiro, ir à sala, enfim, atividade diária. A pessoa não consegue fazer. A gente pensa que é besteira, mas a pessoa não consegue fazer posteriormente a doença. Tá? A gente vai conseguir aumentar a nossa imunidade, com isso prevenir, né, e diminuir a progressão desses sinais e sintomas que realmente causam um transtorno horrível, né, à vida. Imagina você ficar toda hora durante o dia ficando tonto, né, com dor de cabeça, enfim, é muito complicado. Melhora da função respiratória, vai parar de ficar ofegante com pouquinha coisa que fizer, 2 passos que der, tá? Aumento das células efetoras, que são as células que protegem o nosso corpo. A atividade física vai fazer isso para que a gente não seja, né, mais acometido por vírus ou qualquer outro tipo de bactérias, e reduzir os sinais e sintomas que causam esse problema complicado. Isso aí são uns dados de 2 estudos que saíram de cientistas que
também no grupo tem brasileiros envolvidos, então a gente tem que sempre exaltar os brasileiros que fazem pesquisa, que a gente sabe o quanto é difícil nesse país. Então, eles apresentaram esses dados esse ano aqui, então, as pessoas que pós-Covid não fazem atividade e as que fazem, tá? Então, elas têm tudo isso aí, ó. Aumento da severidade da infecção viral, diminuição de função muscular, aumento do risco de doença cardiovascular, metabólicas, diminuição da função imune, que a gente não pode diminuir. O que nos protege é a nossa imunidade. Se tiver baixa, a tendência é que fiquemos cada vez mais doentes, né? Diminuição da incidência de inflamação e pneumonia, e principalmente essa região, né? Aumento de gordura abdominal e a gordura total e a diminuição do gasto energético, altamente cruciais para a nossa saúde. Então, estão as setinhas em relação a quem faz e quem não vai fazer nada pós-Covid, tá? Então, a metodologia que o profissional ele deve seguir, então procure não fazer sozinhos, tá? Procure ajuda no profissional, entender o contexto, como é que foi a doença, quais são as necessidades daquele aluno, se ele necessita primeiro o aumento da força, a melhoria da condição cardiorrespiratória, para ele parar de ficar ofegante, tá? Estabelecer prioridades e prescrever e monitorar e ajudar, auxiliar essa pessoa no dia a dia, independente de estar de longe ou não, tá? Os principais cuidados que a gente deve ter, que essa atividade tem que ser uma forma progressiva do volume e intensidade, então não pode começar por começar e nem reiniciar da onde vocês pararam antes da Covid, porque é altamente perigoso, tá? Tentar, se vocês tiverem alguma percepção de dor, de desconforto, então adaptar a atividade em relação a isso, tá? Ninguém gosta de sentir dor ou desconforto. A partir do momento que você já não gosta de fazer uma atividade, se você começar a sentir desconforto, você vai desistir. Então, fale com o seu professor para que adapte da melhor maneira possível, para que você consiga uma continuidade. E atenção aos sinais de intolerância ao esforço também. Está fazendo uma atividade, está se sentindo muito cansado, muito extenuado, também fala para o professor, muda, mas o importante é que vocês reiniciem ou iniciem quem não fazia. O importante é dar uma continuidade para que tenha os benefícios. As maiores necessidades apresentadas, como já falei, é a melhora da força, a flexibilidade, o equilíbrio, né? As pessoas sem equilíbrio ficam tontas aí, caem, né? As maiores causas de morte no Brasil são por queda, não somente em idosos, então a gente tem que atentar para isso, tá? Mobilidade, a parte aeróbica, a parte do condicionamento cardiovascular. Então, volto a dizer, preciso falar um pouco mais rápido, porque a gente não tem tanto tempo, e contem com a ajuda de todos nós, profissionais da coordenação de educação física. Peço um favor a vocês que disseminem, né, essas informações para as pessoas também fora da PUC. Isso é muito importante, que as pessoas reiniciem de uma maneira que tem que ser reiniciada, ou aquelas que não estão fazendo nada, procurem fazer, que só terão benefícios. Então, a gente está aqui para ajudá-los, tá, no que for preciso, e não só eu, como todos os profissionais. Lá no site, no Instagram da Coordenação de Educação Física, tem todos os horários das aulas que são disponíveis para todos os funcionários e todos os alunos. E caso queira alguma informação à parte, pode mandar direct lá, falar direto com a Luciana, ou o professor Renato por e-mail. E, no mais, essas são as referências bibliográficas que eu baseei os meus estudos para dar essa palestra. Então, são 2 periódicos que foram divulgados, bem renomados, e volto a dizer, participação de cientistas brasileiros. Isso que a gente tem que reverenciar, o tanto quanto a gente sabe que é difícil a pesquisa aqui no Brasil. E aqui fica o meu agradecimento, mais uma vez, em nome da Coordenação de Educação Física, pela participação em mais um ano no CIPAT. E que, a cada ano, a gente consiga conscientizar e fazer com que mais pessoas sejam ativamente dentro da PUC ou fora dela em relação à parte física. Obrigado a todos. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada por nós podermos estar nesse momento contribuindo com a CIPA, nessa semana da CIPAT. E
eu venho falar um pouquinho com vocês da nossa questão da ergonomia neste momento do home office. E aí, a minha fala é sobre como a ergonomia pode viabilizar esse bem-estar no cotidiano de vocês, nesse momento da pandemia, né, de estarmos em nossas residências, trabalhando em casa, e todos os cuidados que, diante do quadro que nós estamos vivendo, possam ser cuidados para vocês em suas residências, nos seus lares. E aí, umas pesquisas que eu venho fazendo, eu identifiquei que, diante de todos esses trabalhos que nós estamos tendo de home office, né, que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, está diante de um grupo em que ele apresenta 27% do grupo de pessoas trabalhando em casa, nesse período, 26,7% nesse período da pandemia. E uma outra questão também que eu viabilizei nas pesquisas, que foi que o levantamento, seguindo uma metodologia da Universidade de Chicago, que avaliou que 434 das 434 avaliações realizadas, ele colocou o Brasil em 45, diante de um ranking mundial de trabalho remoto, e como segundo colocado na América Latina, atrás apenas do Chile, que esse formato é realmente bastante antigo, mas para muita gente só virou realidade nesse período da Covid. E aí, o que eu pretendo assim contribuir com vocês em relação a esse momento, a essa questão que nós estamos vivendo, né, referente à questão da ergonomia, né, que como ela pode, de fato, viabilizar um bem-estar para que os nossos colaboradores, né, estão nas suas residências, possam se sentir melhor e ter, de fato, um bem-estar. E aí eu falo um pouco da ergonomia, que, de acordo com a Associação Brasileira da Ergonomia, a ABERGO, é uma disciplina científica que relaciona os entendimentos das interações dos seres humanos e os seus elementos com os sistemas, com as aplicações das teorias, os princípios, dados e métodos da pesquisa a fim de otimizar o bem-estar e o desempenho global do sistema. E vista que nos estudos adaptados que nós estamos vivendo, a ergonomia tem interpretado o nosso trabalho com bastante amplitude, né? Que abrange não apenas os trabalhos executados com máquinas e equipamentos, mas utilizados em transformar os nossos materiais também com as situações que ocorrem com o relacionamento do ser humano nas suas atividades e nos seus serviços. E essa palavra da ergonomia, que eu sempre gosto, né, que eu, enquanto especializada na área da ergonomia, ela significa o ergon, o trabalho, e o nomos, as normas e as regras e leis que consistem diante desse termo da ergonomia, que ele é utilizado, portanto, como uma ciência que aborda a forma sistêmica de todos os aspectos da atividade humana, para dar em conta de uma ampla dimensão e poder intervir nas atividades do trabalho. E, enquanto ergonomistas, nós precisamos desenvolver uma abordagem bastante holística, que pode permitir um olhar diante de todo esse espaço que os profissionais estão atuando e trabalhando no seu dia a dia, né? E, com isso, é necessário o trabalho para atingir os objetivos desejados diante desse trabalho. E também nós temos, de acordo com a International Ergonomics Association, IEA, que nós temos 3 especializações que representam as competências humanas específicas dentro da ergonomia, que é a ergonomia física, que ela relaciona a postura do trabalho, a questão dos movimentos repetitivos, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, projeto do posto de trabalho, segurança e saúde. Temos também a questão que fala da ergonomia cognitiva, que se refere aos ambientes de trabalhos
como eles são organizados e arrumados para que tenha assim, um bom desempenho das funções realizadas nas tomadas de decisões, na interação do homem com o computador, a questão do estresse, o treinamento, conforme eles se relacionam dos projetos e se envolvendo enquanto pessoas e sistemas. E a organizacional, que também concerne a otimização dos sistemas sociotécnicos, que inclui as estruturas organizacionais, as políticas, os processos, e elas também, diante desse trabalho, né, participativo, com os novos paradigmas do trabalho, nós temos o trabalho cooperativo, com a cultura organizacional e as organizações de rede do teletrabalho e a gestão de qualidade. E a ação da ergonomia, de acordo com a ocasião em que nós estamos vivendo, podem ser classificadas numa concepção durante um projeto de correção das situações reais. Com a conscientização, a capacitação dos trabalhadores para a identificação e correção dos problemas e a participação, envolvendo o próprio usuário do sistema nos problemas ergonômicos. E aí, aqui eu pretendo abordar um pouco mais assim com vocês, referente à ergonomia participativa, que ela tem como dever a promoção e a propagação dos valores fundamentados em autoconhecimento, no autocuidado à saúde, possibilitando que as pessoas identifiquem situações de riscos, sejam elas relacionadas ou não ao trabalho, assim também como identificar as melhores soluções para os problemas. E sendo assim, a ergonomia participativa precisa muito exercer o seu papel no cuidado com a saúde integral do trabalhador. Uma permissão de incentivo, envolvimento e a capacitação dos próprios indivíduos nas soluções de problemas ergonômicos, organizacionais, como também de promover hábitos e atitudes saudáveis do trabalho. E ressaltando que a ergonomia procura minimizar sempre as consequências nocivas sobre o trabalhador, bem como reduzir a sua fadiga, o estresse, erros e acidentes, possibilitando assim uma manutenção de uma saúde mais segura e satisfatória aos colaboradores durante a sua interação com todos os seus trabalhos em casa. E eu sempre coloco para vocês, quando eu falo um pouquinho do nosso trabalho com a ginástica laboral, referente às situações que podem causar danos durante essa questão, quando eles falam sobre a postura física, a sua movimentação corporal, o seu tempo de ficar muito tempo sentado, de vocês poderem se levantar, fazerem pausas durante o seu momento de trabalho, porque quando você fica bastante tempo lá sentado, você provoca danos, desconfortos para o seu corpo, que pode mais tarde levar a questões que possam prejudicar a sua saúde. E tem um relato do Ramazzini, no século XVIII, que eles já apontavam os efeitos maléficos de uma vida sedentária, a partir dos esforços repetitivos, de pressões psicológicas, que podemos ter na saúde. E por isso, né, o design, para esse momento que vocês estão trabalhando em casa, é muito priorizado para as condições melhorarem e serem adequadas ao ambiente de seu trabalho, né, que possam ser mais agradáveis, não que você estando no seu lar, você vai estar no seu espaço, mas de poder, assim, coincidir esse seu momento de trabalho com o seu momento de casa, de espaço de estar com a sua família, de estar envolvido, né, com o seu ambiente do seu lar, em função dessas questões das organizações dos mobiliários não estando totalmente corretos. E aí, diante desse contexto atual, né, com essas interações sociais que foram interrompidas, visando esse distanciamento social, e para minimizar essa questão também da exposição à Covid com o ambiente laboral, nós começamos o trabalho do home office. E tendo grande parte das residências que não
possuem as condições adequadas para acomodar o ambiente de trabalho, seja por falta do espaço, do mobiliário, como eu comentei anteriormente, inapropriado, e mesmo a multiplicidade de funções no mesmo ambiente. E diante dessas estratégias, que precisam ser cuidadas, né, de acordo com as orientações, como sobre a questão da luz no seu ambiente de trabalho, os ruídos, o fluxo de ar, temperatura, que podem afetar até no seu rendimento de trabalho, no cotidiano, diante de todas essas questões que, se você não der uma atenção específica, pode proporcionar desagrados e malefícios para a saúde laboral. E a ideia, né, que nós temos disso, que eu sempre elenco para o nosso trabalho, é que, para que evitem esses desconfortos de dores na coluna, pescoço, ombros, que as pessoas possam ter, além dessa orientação, para que tenham a ideia de como pode preparar o seu computador, preparar a iluminação, a ventilação, a questão de ruído, a posição que você vai sentar na cadeira. É importante ter uma orientação, que não só do ergonomista, mas da parte da saúde, do trabalho, né? Nós temos o grupo da segurança do trabalho, que ajuda muito. E a proposta da orientação com a ginástica laboral, e como o professor Júnior bem colocou, até mesmo pós a Covid, ter a orientação de como melhor você possa se mobilizar, fazer, executar, ou até quem não fazia nenhuma atividade, poder transformar a sua vida e ter um estilo diferenciado para a sua saúde cada vez ficar melhor. E aí, eu até vou pedir, por gentileza, a professora Mônica, que vai um pouquinho me ajudar nessas dicas durante o espaço do trabalho de vocês em relação a essa questão dos cuidados para que possam proporcionar para vocês um bem-estar. Porque quando nós falamos da questão da saúde, a saúde ela faz um contexto num geral, né? Que o professor Júnior apresentou, que é a saúde, é o bem-estar, é todo um conjunto de ideias, de movimentações, que nos permite a dar atenção à nossa saúde. Não somente o de você não sentir algum desconforto. É um bem-estar no contexto geral, que é a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde social, diante do momento que você nós não temos aquela relação interpessoal que é tão positiva, né? Nesse encontro, desse momento que nós estamos no trabalho, quando nós estamos no presencial, e aí você trabalha mais sozinho e sempre por meios digitais para poder fazer essa relação. Então, a proposta da sugestão é que a ginástica laboral e a ergonomia associadas, elas possam ser um recurso para diminuir os impactos e distúrbios osteomusculares e cognitivos nos trabalhadores, podendo, então, comprovar que essa sinergia positiva e de melhora para a qualidade de vida dos nossos colaboradores no ambiente laboral, ter um cuidado especial diante das orientações. E aí eu vou pedir, por gentileza, a professora Mônica, para mostrar um pouquinho do que nós temos para propor, né? No momento que você está muito tempo sentada, eu vou pedir até para vocês, por favor, levantarem um pouquinho para poder, quem está sentado, ficou assistindo, né? Bastante tempo sentado, de lembrar que essas pausas são importantes para o momento de trabalho de vocês. Dá uma andada, vai beber uma água, sabe? Não deixa a água perto para provocar e criar esses movimentos para vocês durante esse momento que vocês estão em home office. E não deixar o corpo ficar com a coluna tão sobrecarregada, o pescoço tão sobrecarregado. E
Mônica, nós podemos começar um pouquinho, já que ele levantou, né? Depois de estar esse tempo sentado, vamos trocar, Vamos. não é? Gente, tudo bem? Um pouquinho. Boa noite. Então, vamos levantar um pouquinho. A gente combinou, eu e Jô, da gente fazer uns exercícios para vocês, da cabeça até os pés, para vocês lubrificarem as articulações, principalmente nesse período, né? Que começa a ficar mais seco, as articulações ficam mais ressecadas. Então, é muito importante a gente mexer sempre. A gente sabe que as articulações não são vascularizadas. Então, assim, você está trabalhando. Então, o ideal, né, o que a professora Jô estava falando, é a gente ter as nossas pausas. Então, nessas pausas, que vocês possam se levantar. Então, vamos ficar em pé. Meu ajudante aqui, Rafael, está aqui do meu lado. Vamos fazer um sopro Ra. Sopro Ra é um exercício que a gente faz na yoga para liberar o aparelho respiratório. Então, a gente vai fazer assim, ó, inspirar, alongar um pouquinho a coluna com o ar preso, abrir bem o peito, dobrar o joelho e soltar o tronco à frente, soltando um som. Ha! E soltar, relaxando de um lado para o outro. Então, a gente vai subindo, mexendo a coluna, até a gente ficar em pé novamente. Então, vamos fazer de novo. Ó. Capricha, inspira, prende o ar, alonga a coluna. E agora dobra os joelhos e solta. Ha! E solta bem, balança de um lado para o outro, como se fosse uma boneca de pano, um boneco de pano. E vai subindo. Mais uma vez, ó, capricha, inspira, prende o ar, alonga a coluna, com os joelhos flexionados para não machucar a coluna, você solta a frente com som. Ha! E aí relaxa, vai de um lado para o outro e vai subindo com os joelhos flexionados. Ficamos em pé. Vamos fazer, Jô? Posso fazer da cabeça, como você sugeriu? Pode, Mônica, porque vocês ficam bastante tempo sentados e aí o olhar que leva na direção lá do nível do computador, do notebook, e tensionando mesmo a sua cervical. Então, a professora Mônica vai mostrar um movimento que vocês, nessas pequenas pausas, que vocês façam durante a jornada de vocês do trabalho, dessa questão que vem do corpo, assim, do superior, dos membros superiores e vindo para os membros inferiores. Então, iniciando, por favor, Mônica, pela parte da cabeça, do pescoço e a cervical. Então, vamos começar fazendo um grande sim, fazendo um movimento bem grande, um sim bem grande. Com gentileza, né? A gente sabe que o pescoço é uma região bem sutil, delicada. Então, a gente vai fazer um grande sim, ó, um grande sim. E a gente aproveita para brincar com esse sim, para que coisas você fala sim, para as coisas boas da vida. Então, vai fazendo um grande sim e vai pensando. O que você quer responder sim na sua vida? E aí, para. E agora um grande não. Ó. Solta com delicadeza o seu pescoço. Quais são as coisas que você quer dizer não? Onde caberia um grande não na sua vida? Vai pensando e fazendo esse não. Para. E agora, ó, orelha para um lado, para o outro. É como se você quisesse tocar um ombro, depois tocar o outro, mas com gentileza, delicadeza aqui com o pescoço. Observa que o corpo é todo grosso, né? Chega no pescoço, é fininho. Então, é uma região que a gente fala na yoga de uma região da purificação. Para no meio, agora abaixa o queixo e a gente vai fazer círculos, começando pelo lado direito, devagar. Aqui o pescoço também, gente, é a região da nossa verdade, que a gente possa falar a nossa verdade. Não usar de agressividade, não xingar, não gritar. Está tudo relacionado ao pescoço. Agora vira para o outro lado. E por incrível que pareça, esse centro energético do pescoço não é só o falar, é o escutar também. Sua qualidade da escuta. Então, vai soltando. Olha quanta coisa legal a gente aprende quando a gente está trabalhando o nosso pescoço.
Para. E agora a gente vai soltar os ombros, né, Jô? Vamos começar a soltar os ombros. Então, coloca as mãos nos ombros, inspire e exala. Então, você vai inspirar, os cotovelos se tocam, e exalar, eles descem. Faz grandes círculos, mas procura soltar o ombro. Todo esse complexo aqui que você está movimentando. Sente as escápulas lá atrás. A gente costuma guardar o peso do mundo aqui nas costas, nos ombros. Então, solta bem. E agora faz para o outro lado. Vem de trás para frente. Se possível, você vai tocar seus cotovelos aqui na frente. Vai soltando. 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 E agora, abre os braços, ó, cotovelos aqui flexionados na linha dos seus ombros. Você vai soltar assim, ó. Mão para cima, mão para baixo. Mão para cima, mão para baixo. Solta bem, solta bem. Isso. Para. Agora, estica os braços, olha para os dedinhos da mão. Então, você passou horas teclando, agora solta os dedos. Abre e fecha, abre e fecha. Até você sentir uma ardênciazinha. Lembra que você está lubrificando essas articulações. Abre e fecha, não desiste não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Agora, para cima e para baixo, solta o punho. Muita gente tem problema no punho. Então, lubrifica, usa a musculatura, vai para cima e para baixo. E agora, ó, abriu a porteira, fechou a porteira. Vai mexendo e olhando para as suas mãos, porque a gente sabe que aonde está a nossa atenção, ali está a nossa energia. E a gente quer colocar energia. Parou, soltou, dá uma chacoalhadinha, dá uma soltada, chacoalha bem. Isso. Agora vamos descendo, agora vamos lá para a região do quadril. Coloca as mãos na cintura e vai soltando o quadril. Libera esse quadril. Na yoga a gente fala que a gente guarda rancor nos quadris. Então, a gente solta o quadril, solta, libera. Todo movimento circular é muito benéfico. Agora vai para o outro lado, ó. Mexe, mexe, ajuda a quebrar o padrão repetitivo. Solta bem. Ajuda a trazer o elemento água. E a água, ela flui como as nossas emoções devem ser fluidas. A gente não ficar muito rígido. Então, solta bem. Agora, ó, de pés paralelos, a gente vai soltar um pouquinho, ó, como se a gente estivesse sentando numa cadeira e voltando. Para a gente trabalhar um pouquinho o nosso joelho. Pouquinho, ó, sem exagerar. Isso. Solta. Solta. Solta o seu joelho, deixa aquecer. Agora vamos sentar. Então, a gente vai voltar a sentar para a gente mexer os pés. Vamos soltar os pés. Então, a gente vai olhar para o pé e fazer ponta e flex. Ponta e flex. Como a gente fez na mão, a gente vai fazer agora com o pé. Solta bem. E deixa... você vai perceber que tem um pé, geralmente, que vai fazer clec-clec mais que o outro, vai estalar mais que o outro. Isso é porque mostra que tem, de repente, mais toxina nessa articulação do que na outra. Agora, ó, abre e fecha os dedinhos. Abre e fecha. Observa seus dedinhos do pé. Vê se tem alguns que conseguem abrir, outros não. Vê qual que vai por cima do outro quando você fecha. E agora vira para o mesmo lado. Olhando para o pé. Você quer colocar energia no seu pé, nessas articulações. Agora virando para o outro lado. E agora, ó, vai e volta. Balança mesmo, balança. Vai e volta com a perna. Mexe, mexe bem. Isso. Professora Jo, mais alguma recomendação? Oi, Mônica, tá ótimo. Por quê? Diante das posturas, que você fica muito tempo, como a Mônica foi, eu não quis interromper, que foi perfeito, Mônica, muito obrigada. Essa questão de você ficar sentado, não ter o apoio do seu antebraço correto, devido aos seus mobiliários. Então, a proposta que ela apresentou para elencar, diante do que eu falei um pouco dessa questão da ergonomia,
e desse cuidado para que essa ergonomia, de fato, venha viabilizar um bem-estar para você dentro do seu lar, né? Com acomodação acomodação de mobiliários, o computador, se está baixo demais, colocar um suporte. Eu vou passar para vocês, antes da professora Mônica dar continuidade, eu vou passar para vocês um vídeo que não é nosso, mas o nosso está sendo aí, está para sair no forno para distribuir para vocês, mas foi de uma empresa que me foi passado, e aí eu vou mostrar para que vocês possam visualizar algumas sugestões que vocês podem fazer nas suas residências. Mas eu prometo que nós teremos um nosso da PUC, que está sendo viabilizado para isso. É só isso rapidinho, Mônica, que eu vou botar para que eles possam... Vou compartilhar muito rápido, deixa eu ver, acho que ele já está aberto. Um pouquinho, só para umas sugestões, é muito rapidinho, para que vocês possam estar aberto. Deixa eu só compartilhar a tela de orientações que vocês podem ter e qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês precisem, vocês podem nos contactar, que nós estamos prontos a ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Ele estava aberto aqui. Pronto. Sugestões que vocês podem ter para cuidar nesse momento do home office, para realmente a ergonomia viabilizar esse bem-estar para vocês. Que foi o que a Mônica apresentou. E os ângulos que vocês podem matar e adaptar para que vocês possam ficar de forma mais confortável trabalhando. Exatamente o que eu falei, da altura do seu olhar, direcionar na posição do notebook ou da tela do monitor. A iluminação para não atrapalhar. Que o seu esforço é menor. Mas o nosso está no forno, hein? Em breve nós teremos para encaminhar para todos vocês. Eu agradeço, espero ter contribuído um pouco aí para essa estada de vocês em casa, com esse olhar e essa preocupação maior para a saúde de cada um de vocês, que é o que nós desejamos sempre, para que vocês possam se sentir melhores e que continuem tendo um bem-estar na sua residência. E aí eu vou pedir para vocês, por gentileza, pegarem um papel, Mônica. Papel, lápis, e aí é de propósito mesmo, para vocês se levantarem, saírem um pouquinho da cadeira e poderem fazer uma movimentação, que a professora Mônica vai dar uma continuidade de uma atividade agora com vocês, e que vocês possam também utilizar o sofá para vocês deitarem, ou se tiverem um colchonete, um mat, um edredom, para vocês deixarem com vocês, que vai ser necessário agora para esse momento, para a gente dar continuidade da nossa atividade. Muito obrigada, professora Mônica, muito obrigada a todos vocês, Dani, Sinara, Léo, Júnior, Fernanda. É muito bom viver saudade de vocês. Obrigada, gratidão. Com vocês, obrigada, a professora Mônica continua. Obrigada, Mônica. Então, quando o pessoal está aí pegando um papel, uma caneta e ajeitando um lugarzinho para depois dar uma deitada, então pode ser, eu estou com o meu colchonete aqui de yoga, meu tapetinho de yoga, tem gente que pode estar, né, em casa, ter um sofá ou uma cama, e quem está no trabalho pode só recostar mesmo, né? Mas só para dar continuidade ao que a Ju estava falando, na yoga a gente toma muito cuidado com a nossa coluna vertebral. A gente fala na yoga que a coluna vertebral é a nossa árvore da vida, né? É por onde percorre o principal canal energético, é o Sushumna Nadi.
que leva informações energéticas, né, para os centros energéticos, que na yoga a gente chama de chakras. Então, todos os dias é muito importante que a gente faça os 6 movimentos que a coluna faz. Existem 6 movimentos que a coluna faz, e a gente deve praticá-los todos os dias para a gente manter a juventude da nossa coluna. Então, imagina que você está na pausa, que a Jo sugeriu, né? Você teve uma pausa no seu trabalho, e aí você vai fazer esses 6 movimentos. Então, vamos começar com as flexões laterais, uma para um lado, outra para o outro, já completando 2 movimentos. Então, os braços ao longo aqui da cadeira, a gente inspira, sobe o braço direito, e exala, flexiona o tronco, liberando o pulmão direito e a lateral direita do corpo. E a gente faz algumas respirações aqui, nessa flexão lateral. Respira fundo. E agora volta devagar. Mantém a mão direita na cadeira, sobe o braço esquerdo, alonga a coluna e flexiona, agora sentindo a lateral esquerda. Percebendo o pulmão esquerdo. Observa a diferença de um lado para o outro. Inspira, volta e exala, relaxa. Fizemos 2 movimentos. Agora a gente vai fazer a torção. É muito importante torcer nessa região aqui, a gente vai percebendo essa região do abdômen, porque aqui a gente trabalha o detox, a desintoxicação do nosso corpo, a desinflamação do nosso corpo, que principalmente nesse momento de Covid é muito importante. Então, se você tiver aqui uma parte alta da cadeira atrás, você vai colocar o braço esquerdo e a mão direita vem por fora da coxa, a gente olha por cima do ombro esquerdo. Quando você respira aqui, você sente que o seu abdômen sobe e desce, e você está estimulando as suas suprarrenais, suas glândulas, ajudando a desinflamar, desintoxicar o corpo. Então, fica aqui várias vezes. Além disso, você está trabalhando os órgãos internos também. Você vai espremer um pouquinho a parede dos órgãos internos. E aí volta devagar, fazendo um massageamento. Agora, o braço direito vai lá atrás da cadeira, a mão esquerda por fora do joelho direito, e a gente olha por cima do ombro direito. E continua essa movimentação do baixo ventre para cima e para baixo. Então, aqui estamos no 4º movimento que a coluna faz. Fizemos as 2 flexões laterais e estamos nas 2 torções. Massageia os órgãos internos com a sua torção. E volta devagar. Agora a gente vai para o 5º movimento que a coluna faz, que é a retroflexão. Você pode apoiar os braços aqui na cadeira, abrir o peito e olhar para cima. Se você tem problema na cervical, pode ficar olhando para frente. Se você não tem problema nenhum, você pode até experimentar olhando lá para a parede atrás de você e abrir bem o peito. Esse centro energético do peito, ligado ao amor, ao perdão. Se você sentir que está muito pesado aqui o peito, você solta um som. E vamos para o último movimento, que é a flexão de tronco. Aí a gente relaxa a cabeça, relaxa o tronco e fica percebendo que você sente até uma ardênciazinha nas costas. Relaxa bem, solta. Volta devagar. Esses foram os 6 movimentos que a coluna faz. E agora, eu vou convidar vocês, quem quiser sentar no chão, no seu tapetinho, ou quem quiser permanecer na cadeira, pode permanecer. E a gente vai já colocar o papel e o lápis perto da gente. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente está habituado a contar sempre uma mesma história sobre nós mesmos. E como que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles influenciam o nosso destino e as opções que a gente faz na vida. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, deixarem os braços apoiados nos joelhos de vocês, fechem os seus olhos. Até agora, a gente escutou a palestra da Jo, do professor Júnior, da professora Jo, e a gente estava usando a nossa mente analítica, racional, para analisar, para comparar com aquilo que a gente já sabe, com aquilo que eles nos trouxeram. Então, a gente estava usando ondas que a gente chama beta, que são ondas rápidas, que a gente utiliza quando a gente está usando a nossa cognição,
nossa mente racional, nossa mente consciente. Mas agora, a gente quer acessar a nossa mente subconsciente. A gente quer relaxar, quer entrar no domínio do sistema nervoso parasimpático, para a gente começar a relaxar. Todos os dias a gente precisa fazer isso. Então, vai observando a sua respiração profunda, vai deixando seus olhos bem relaxados, pálpebras relaxadas. Quando a gente está no domínio da mente racional, sistema nervoso simpático, a gente está naquele sistema luta e fuga, e gera estresse. Um pouco de estresse é sempre bom, sempre benéfico, para tirar a gente da zona de conforto, da inatividade. Mas quando o estresse é demais, ele prejudica o nosso sistema. A gente não consegue mais voltar, relaxar. Então, vai observando que só de você fechar os olhos e sentir a sua respiração, você já vai saindo daquelas ondas beta mais rápidas e vai entrando no domínio das ondas alfa. Einstein falava que a gente não consegue resolver os nossos problemas no mesmo nível de consciência onde esses problemas foram criados. Que é necessário a gente expandir a nossa consciência e relaxar para que a gente possa ter insights, regenerar nosso sistema, acessar novos circuitos. Então, quando a gente fecha os olhos, respira fundo, a gente está saindo desse domínio conhecido e entrando num domínio mais sutil, onde a gente tem acesso a outras informações. Então, observa como você já fica com a mente mais tranquila, coração mais silencioso. E nesse estado mais tranquilo, eu vou pedir para vocês pensarem o que vocês diariamente pensam sobre. Qual é o principal pensamento de vocês? Tem pessoas que passam a maior parte do dia pensando na saúde, tem medo de ficarem doentes. Tem pessoas que passam a maior parte do tempo se preocupando com o lado financeiro, ou com alguma questão afetiva, de relacionamento, ou com a sua própria autoimagem. Eu estou gorda, eu estou feia, estou isso, estou aquilo. Qual é o seu principal pensamento diário? Vocês vão escrever isso no papel que vocês separaram. Qual é o meu principal pensamento recorrente? Escrevam isso no papel. E agora, ainda com os olhos fechados, com atenção na respiração, peito aberto, vocês vão perceber quais os sentimentos principais que vocês têm corriqueiramente, diariamente, cotidianamente. A maior parte do tempo, vocês estão com medo, com raiva, felizes, tristes, ansiosos, agradecidos. Qual o sentimento, se você precisasse escolher um sentimento que você mais tem diariamente, qual seria esse sentimento? Abre os seus olhos e escreve no papel esse sentimento. Terceiro questionamento. Existiu algum evento, algum trauma, alguma tragédia que tenha marcado muito a sua vida e que hoje seja o centro da sua vida? Qual a história que você conta diariamente sobre a sua vida? Você fala de alguma coisa que aconteceu, de algum trauma, de algum evento? Qual é o centro da sua vida hoje? Coloca no papel também. O que você permite que seja o centro da sua vida? Alguma história que tenha acontecido, alguma questão com seus pais, com seus filhos, na sua vida afetiva,
Alguma questão profissional? E agora vocês vão abrir os olhos e vão olhar para o que vocês escreveram. O que vocês pensam diariamente? O que vocês sentem diariamente? E qual a história que vocês contam diariamente sobre vocês? Olha para o que você escreveu. E agora volta a fechar os olhos. A física quântica já comprovou que nós emitimos uma energia. Nós temos uma assinatura energética, cada um de nós. E que, como ímãs, nós atraímos para a nossa vida aquilo que a gente emite. Então, o que você está emitindo? Você acabou de perceber o que você sente, pensa, a história que você conta. Que a gente possa ter consciência de que isso está fazendo com que a gente atraia circunstâncias para a nossa vida que tenham essa mesma assinatura energética. Então, se a maior parte do tempo a gente está com medo, o universo vai mandar mais situações para que a gente sinta medo. Se a maior parte do tempo a gente está pensando em carência, que a gente não tem dinheiro suficiente, não tem amor suficiente, é isso que a gente vai obter do universo. Então, coloca isso na sua consciência. Todos os dias, vasculhe seu pensamento, seus sentimentos e a história que você conta sobre você. Para você mudar as circunstâncias da sua vida, é necessário que você tome consciência da energia que você está emitindo. Agora a gente vai juntar as mãos em prece no centro do peito, vai inclinar a cabeça e a gente vai colocar na nossa tela mental, lá na testa, algo que a gente queira mudar, curar e transformar na nossa vida. Coloca na sua tela mental. Pensa em alguma coisa que você queira mudar, transformar. E você vai abrir os olhos e vai escrever no papel embaixo, no presente, de forma positiva, como se já tivesse acontecido. Eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou alegre, eu sou calmo. Então, se você se sente muito ansioso, muito tenso, muito estressado, pensa em você como uma pessoa calma, tranquila, em paz, e escreve isso no seu papel. Na yoga, a gente fala que esses são os nossos sankalpas, nossas intenções, aquilo que a gente pede para o universo ajudar a gente. E aí a gente coloca um sorriso no rosto. E a gente imagina que isso já esteja acontecendo. Toda vez que a gente pensa e sente alguma coisa, além de emitir essa assinatura energética, a gente joga para a nossa corrente sanguínea uma mistura, uma química do corpo. Quando a gente pensa em coisas boas, em amor, em paz, em abundância, em alegria, a nossa química do corpo é favorável. A gente joga serotonina, dopamina, várias substâncias boas para o nosso corpo. Quando a gente está se sentindo estressado, com raiva, com medo, a nossa química do corpo é muito negativa. A gente joga cortisol, vários hormônios de estresse na nossa corrente sanguínea. Então, nesse momento, coloca um sorriso no rosto, pensa nesse seu sankalpa, nessa sua intenção se realizando. Coloca alegria, coloca um sentimento de amor. Isso ajuda a mudar a nossa química interna. E agora, bem devagar, se você puder, deita numa cadeira, num colchão, deita numa cama, num sofá, deita o corpo, reclina e relaxa um pouquinho. Toda vez que a gente está muito racional, usando muito o cérebro cognitivo, julgando, analisando,
a gente perde um pouquinho a nossa conexão com o nosso subconsciente, e perde um pouquinho a nossa conexão com essa força que é maior que nós, que nos ajuda a realizar nossos sonhos, a nos conectar com as outras pessoas. Então, nesse momento, relaxando o nosso corpo no chão, a gente vai trazer atenção para o nosso corpo. Existe uma partezinha atrás do nosso cérebro, nosso cerebelo, que é onde a gente aciona quando a gente trabalha a nossa propriocepção, a percepção do nosso próprio corpo. E lá nessa regiãozinha atrás da nossa cabeça, a gente também encontra a região do nosso subconsciente. A gente sabe que 95% do tempo a gente está... 95% da nossa mente é subconsciente. A gente só tem acesso a 5% da mente consciente. Então, quando você estiver deitado, relaxado, começa a trazer atenção para o seu corpo. Percebe seus pés, suas pernas. Percebe seus joelhos, suas coxas. Percebe os quadris. Percebe o abdômen, vai relaxando o peito, os ombros, os braços, vai relaxando o seu rosto, abre a boca, solta a língua dentro da boca. Quando a gente traz atenção para o nosso corpo, a gente vai tendo acesso à nossa mente subconsciente, a gente acessa aquela partezinha lá atrás do nosso crânio. E aí a gente vai percebendo nossos padrões, nossas sensações, nossos sentimentos, nossos hábitos. Porque só quando a gente toma consciência de como a gente pensa, sente, age, é que a gente pode mudar. E conscientemente fazer escolhas melhores na nossa vida. Então relaxa seu corpo. Observa a sua respiração. Se você ainda sente alguma tensão, você vai inspirar, contrair o corpo todo e soltar. O som liberta o corpo de tensão. Inspira. Fecha a mão, contrai o corpo todo e solta. E fica um pouquinho aí. Relaxando. Relaxa completamente. Como se o corpo estivesse absorvendo todo e qualquer peso. Nesse estado tranquilo, calmo. Observa como seu coração fica silencioso. Seus pensamentos ficam mais espaçados. Assim você acessa o mecanismo de regeneração, de cura. Acessa o seu sistema nervoso parasimpático, ondas cerebrais mais coerentes. A gente consegue acessar estados mais tranquilos de paz e tranquilidade, paz e harmonia. E aí a gente começa a emitir esse sinal para o nosso campo. Nossa assinatura energética fica coerente, ao invés de você emitir agitação, caos, estresse, você emite paz e tranquilidade. E adivinha o que o universo vai mandar para você? Mais paz e tranquilidade. Nesse estado mais tranquilo, lembra daquilo que você quer curar e transformar na sua vida. Aquilo que você escreveu no papel. E repete mentalmente aquilo que você escreveu, presente de forma positiva. Eu sou alegre, eu sou próspero, eu sou amado, eu sou tranquilo.
Eu sou corajoso, eu tenho força para enfrentar qualquer situação. Energia positiva, os pensamentos e emoções positivas têm uma vibração alta. Então, você vai atraindo aquilo para a sua vida. E aí, bem devagar, porque a gente já está avançado no tempo, começa a voltar a atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Começa a mexer os seus pés e as suas mãos lentamente. Espreguiça, alonga, vê o que o seu corpo está precisando fazer nesse momento. Vai abraçando as pernas, ficando um pouquinho de lado, como um feto bem pequenininho. E quando você estiver pronto, pronta, você vai sentando. Senta, vai trazendo as mãos no centro do peito, em gesto de prece, de paz, de introspecção. Coloca um sorriso no rosto. Coloca na sua tela mental, você já conquistando e realizando aquilo que você quer e precisa e merece. E lembra que seus pensamentos e emoções podem mudar a sua vida. A gente precisa observar o que a gente está emanando, observar a nossa assinatura energética. Porque o nosso destino, ele é um conjunto dessas emissões que a gente faz diariamente. Se você emite caos, raiva, medo, segurança, é isso que você vai receber do universo. Se você emite gratidão, amor, paz, esperança, alegria, é isso que você vai atrair para a sua vida. Está nas suas mãos, você decide. E quando você não consegue mudar sozinho, busca ajuda. Faz uma terapia, yoga, meditação. Busca um grupo que possa te ajudar. Somos todos um. Quando um se cura, todos se curam. Abre os olhos. O meu Deus interior, saúde do Deus interior de vocês. Esse é o significado da palavra Namastê. Obrigada pela presença. Obrigada a todos pelo convite. Professora Jo, professor Júnior, todo o pessoal, toda a equipe da CIPAT. Obrigada. Muito obrigada, professora Jo, professora Mônica, professor Júnior. É com grande alegria que finalizamos a 29ª CIPAT com a participação dos professores da Coordenação de Educação Física da nossa PUC-Rio. Agradeço em nome do Padre Valdeci, presidente da CIPA, da gestão 2020 e 2021, a todos que aqui estiveram nos prestigiando. Lembrando que todas as palestras estão disponíveis na plataforma ECOA. Deixamos aqui uma reflexão para todos vocês. O futuro só chegará se no presente a segurança você adotar. Muito obrigada a todos e até a próxima CIPAT. Dani, posso falar aí, só para complementar, um abraço bem grande? Com assim, certeza, Jo, para que nós todos onde estivermos, fazer aquele abraço bem grande e dar um agarro bem gostoso em cada um de nós, como se nós estivéssemos no campus maravilhoso da PUC, vivendo saudades, que logo em breve estaremos prontos para retornar vacinados e cuidados. Muito obrigada de novo por mais uma vez poder estar junto com vocês. Muita saudade da PUC, precisamos viver saudades. Gratidão a todos. Gratidão, nós que agradecemos a presença de vocês.